Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Nossa saudação a todos os senhores e senhoras. Nós estamos começando mais um programa Painel, sempre aqui pela TV Erechim e também sempre numa parceria com a Unimed Erechim. Unimed Erechim, 53 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Aqui na Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Bom, nós voltamos a falar de política hoje, já depois de alguns dias aí, enfim, e para tanto nós vamos tentar aprofundar aí algumas questões com o Partido Progressista, com o PP, ou progressistas, como se diz, né? Que tem na presidência o atual vereador que concorreu a vice-prefeito, Renan Sokol. Renan, me permite eu tratá-lo assim, né? Por favor. Seja muito bem-vindo aqui à TV. Então, Odi, muito obrigado pelo convite para a gente estar aqui conversando. É a primeira vez que eu converso com a imprensa após a eleição de 2024. Uma boa noite a todos os nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui na TV Erechim para prestar contas do nosso trabalho, falar sobre a nossa trajetória no Legislativo do município e também na presidência do nosso Partido Progressista, aquilo que a gente fez, o que deixou de fazer e o que ainda pode fazer aí nesses dias que nos restam de mandato perante o Poder Legislativo do nosso município. A Câmara entra em recesso quando? A Câmara deve entrar em recesso ali pelo dia 20 de dezembro, né? Que daí ocorre a última sessão. Como esse ano troca a legislatura, a eleição da mesa diretora fica para o dia da posse, no dia 1º de janeiro, né? Quando o Poder Executivo e o Legislativo eleitos tomam posse. E aí a eleição da mesa diretora também acontece. Então, na última sessão que teremos, ordinária, provavelmente vai ser para limpar a pauta, mas não teremos, né, a eleição da mesa diretora como nos demais anos ocorre. As sessões são sempre às terças-feiras. Isso. A partir de uma mudança que tivemos no regimento interno no ano passado, as sessões elas passaram a ser realizadas nas terças-feiras, às 14 horas, né? Essa alteração ela foi para entrar em consonância com aquilo que os municípios de maior porte já vinham adotando, até porque nas segundas-feiras é uma data em que os parlamentares federais, senadores, enfim, eles estão nas bases, né? Sobretudo em Porto Alegre, então é uma data que nós tínhamos muita dificuldade de fazer contato com eles em Porto Alegre ou nos eventuais municípios onde eles são baseados e têm escritório, e aí a gente fez esse teste nesse ano, né, com alteração do regimento, e, na minha opinião, a avaliação que a gente tem é positiva, porque eu acho que os trabalhos eles acabam se executando de uma forma melhor, até porque acontecia muito de os projetos virem hoje na segunda-feira pela manhã, com urgência urgentíssima, o Poder Executivo captava as 9 assinaturas que necessitava e ele já entrava na pauta na segunda-feira de tarde. Isso não dava tempo para que a gente pudesse analisar muitos desses processos e com a sessão ficando na terça-feira, a gente acaba ganhando no mínimo mais 24 horas para analisar esses processos e facilitou bastante os trabalhos na casa. A própria análise dos projetos também tem sido mais eficiente neste ano de 2024, mesmo que o período eleitoral ele tenha diminuído um pouco o ritmo, até porque a gente sabe que existem diversas vedações para contratações e projetos que não podem ocorrer em período eleitoral. O senhor concorreu a vereador há 4 anos atrás, não é? É um mandato só que o senhor tem, né? Segundo mandato. O segundo mandato. Então,
concorreu há 8 anos, então. Há 8 anos atrás. Se elegeu, se reelegeu depois. Nesse meio tempo, o senhor concorreu a deputado estadual, né? Isso. E o senhor está lembrado de quantos votos o senhor fez para deputado? Olha, Odi, vamos fazer o resgate, então, Tá. da minha primeira eleição, né? A Vamos primeira lá. vez que eu concorri, então, ao cargo público eletivo foi em 2016, que eu concorri a vereador pela primeira vez. Eu fui o 7º vereador mais votado naquela legislatura, fiz 1.120 votos e fui o mais votado da nossa coligação, que era capitaneada pelo prefeito Luiz Francisco Schmidt. Posteriormente, em 2020, aí quando eu já estava no Progressista, eu migrei do PSDB para o Progressista na janela partidária de março de 2020 e aí concorri à reeleição para vereador e acabei sendo o 4º vereador mais votado, sendo novamente o mais votado da nossa coligação, que era encabeçada pelo Marcos Lando com o João Brusque de vice, e fiz 1.073 votos, né? Percentualmente, a nossa eleição aumentou, embora numericamente ela tenha diminuído. E aí, em 2022, me sentindo mais maduro e também vendo que a gente tinha uma brecha e uma lacuna de representação estadual e federal, eu resolvi concorrer a deputado estadual. Fiz em Erechim 10.411 votos e 13.559, se não me falha a memória, na totalidade, né? Eu fiz mais 2.000 votos na nossa região do Alto Uruguai e os outros 1.000 e poucos votos eu acabei fazendo em outros municípios. Fiz votos em 163 municípios. Como é que o PP estava organizado nessa eleição de 2022 na região? Evidentemente que eu não vou lhe pedir, olha, eu fiz votos aqui, lá, tantos e tantos. Não, mas como é que o PP estava organizado? O senhor está lembrado quantas prefeituras tinha? Sim, a gente tem os números todos, a gente tem um scout com todos os números exatos dos municípios onde fizemos votos, inclusive aqui na nossa região, né? A nossa região, ela está ainda, né? Porque naquela época era a mesma legislatura que temos hoje nos municípios, ela tinha 6 prefeitos e 10 vice-prefeitos ao todo aqui no nosso município e, se não me falha a memória, 48 vereadores na região da MAU, né? E no nosso município apenas uma. Para vereador, em 2020, o Partido Progressista fez na região 20.000 votos para vereadores, incluindo todos os municípios que tiveram chapa. E a gente cita sempre Para vereador? Para vereador. Gaurama, que é um município muito forte, na eleição de 2020, embora tivesse bons quadros para concorrer a vereador, não lançou nominata. E Erechim, que é o município, vamos dizer assim, condutor, que mais tem votos, o Partido Progressista acabou não fazendo uma votação muito boa. Em 2020, a gente fez 4.300 e poucos votos e acabou fazendo só uma cadeira. Mas a região, como um todo, ela fez em torno de 20.000 votos para o Legislativo, elegeu diversas prefeituras, vice-prefeitos, então a gente sabia que o Progressista tinha condições de eleger um deputado estadual. Federal eu não digo porque realmente a votação é muito mais expressiva, mas naquela ocasião, em 2022, se tivesse feito 28.000 votos, eu teria sido eleito deputado titular. E a nossa região teria, somente com os correligionários, condições de apoiar. Porém, a região ela se dividiu muito nos candidatos de fora também vieram aqui, tiveram um grande apoio na região. Candidatos de outros partidos acabaram recebendo muitos votos dos progressistas, inclusive o nosso amigo, o deputado Paparico Bach, ele fez 26.000 votos aqui na região da MAU, em Erechim fez 13.000 votos e isso já lhe garantiu o mandato, né? E tenho certeza que muitos progressistas acabaram também votando nele, assim como em outros candidatos que tinham uma inserção melhor nas regiões. Mas eu acho que o maior problema foi que a região da MAU, o progressista da MAU não discutiu a questão da candidatura e acabou pulverizando muitos votos. O senhor citou 6 prefeitos, esses 6 foi que a MAU tinha em 2022? Isso, que elegeu em 2020. Ah, tá. Sim, mas estavam de que prefeito. Estavam de prefeito, sim. Estavam de prefeito em 2022 e poderiam, e certamente alguns, ou a maioria, ou todos, colaboraram com... Enfim, quando o senhor disse que não foi discutido, o que o senhor quer dizer? É que a coordenação nunca chegou a ter vamos dizer assim, reuniões para tratar dessa pauta, desse tema.
E, claro, o diretório estadual precisa ter quanto mais candidatos, ainda mais em municípios com uma densidade eleitoral grande, como é o caso de Erechim, melhor para montar a nominata. É que nem quando a gente monta a nominata de vereador aqui no município. A gente precisa ter o maior número de candidatos de mais diversas regiões para poder conseguir fazer um maior número de votos na legenda e assim eleger mais parlamentares. Então a gente tinha o apoio do diretório estadual, mas dentro da coordenação regional acabou não tendo a discussão que deveria ter tido, né? Porque daqui a pouco a região poderia entender que seria melhor apoiar algum ou alguns outros candidatos, mas como isso não foi discutido, a gente acabou mantendo a nossa pré-candidatura na época, e eu acho que foi um aprendizado muito grande para mim. Eu conheci muitas pessoas, conheci outras regiões um pouquinho melhor, também consegui resgatar alguns vínculos com pessoas que eu tinha amizade, com alguns familiares de outras regiões. Então, o saldo daquela eleição, embora eu não tenha conseguido o mandato, ele é bastante positivo porque a gente conseguiu restabelecer vínculos, conhecer mais pessoas, mais lugares, e essas experiências elas são sempre muito importantes e válidas para qualquer pessoa que se coloca nessa condição. Mais lugares além do Alto Uruguai, é isso? Exatamente, além do Alto Uruguai. Assim, fora do Alto Uruguai. Fora do Alto Uruguai, porque a minha votação expressiva foi na nossa cidade, né, onde eu fiz quase 10.500 votos, aproximadamente 10.500 votos. E é uma votação bastante expressiva, porque a gente olha votações anteriores que o pessoal teve mais sucesso fora de Erechim, mas não conseguiu em Erechim conseguir fazer tantos votos. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, né, pela população que, naquele momento, erechinense, ela confiou no Renan como um candidato que tinha condições de representar a nossa cidade na Assembleia Legislativa. Na região, o senhor foi do PP o mais votado? Na região, sim, mas por causa da minha votação em Erechim. Sim. Se eu excluir Erechim e os 31 municípios, eu fui o segundo mais votado do PP. Deixa eu ver se eu entendi. Excetuando nos Erechim, outros 31 municípios, eu fui o segundo mais votado. Ah, tá. Dentro dos... Tá. Teve alguém que lhe bateu. Exatamente. Ele superou, né, nessa... Bom, deve estar ajudando os municípios aí bastante. A gente sempre espera que sim, né? O que a gente espera, e aí vai por minha conta, o que a gente espera, né, é que a região Alto Uruguai um dia se dê conta que ela é uma região, a nossa região não é a região das missões, a nossa região não é a região da campanha, a nossa região não é a grande Porto Alegre, a nossa região não está ali na Serra. A nossa região, até parte do Planalto aí, a nossa região é a região do Alto Uruguai, né, com suas potencialidades, com as suas mazelas, com as suas necessidades, né, e que vem eleição, vai eleição, e sempre nós caímos no mesmo discurso, na mesma identificação, no mesmo diagnóstico de sempre, né, de que quase, ou dá para se dizer, certamente, ou quase, 50% dos votos acabam indo para candidatos de outras regiões como essas aí que eu citei, que não são do Alto Uruguai. Exatamente. Né? São compromissos assumidos por prefeitos, né? E cada um é dono daquilo que decide fazer, mas isso contribui, não de forma importante, contribui de forma decisiva para que Erechim seja uma região ausente no estado do Rio Grande do Sul, no governo do estado do Rio Grande do Sul, na Assembleia, né? E isso precisa mudar. Isso precisa mudar, vale para todos os partidos, vale para todos os prefeitos. Reitero, cada prefeito é evidente que é livre para fazer o que quiser, apoiar quem quiser, nós estamos numa democracia, enfim, né? Mas este é o ponto. Enquanto esse ponto não for resolvido, infelizmente nós vamos ter, excetuando-se Erechim, quem sabe a reedição do caso do candidato Renan Sokol, que concorreu, excetuando-se Erechim, e ficou em segundo, dentro do seu partido. Não sei nem os outros partidos aí. Sim. Né? Bom, vamos falar um pouquinho das eleições passadas. Aí. Desculpe meu desabafo aí, mas
que eu já cansei de escrever a respeito disso e parece que quanto mais se escreve ou se pede, menos a gente é compreendido, né? Enfim. Mas eu acho que esse teu desabafo, Odi, me permite interromper, eu acho que ele é importante porque as pessoas, elas precisam ter essa consciência, né? Porque as pessoas recorrem sempre para quem está aqui, para os vereadores, prefeito, e aí a gente recorre a quem? Né? Porque a gente não tem a nossa liderança. Então, as pessoas têm que se conscientizar dessa importância. Para mim, como eu falei, a eleição já passou, não consegui êxito naquele pleito, mas eu acho que a gente tem que criar consensos, mesmo que não haja como tu fazer um consenso no município como o nosso, que tem mais de 100 mil habitantes, 80 mil eleitores, mas com 80 mil eleitores tu tem condições, sim, de eleger 2 deputados estaduais, de matrizes políticas, ideias diferentes, mas que vão estar trabalhando pelo nosso município e também viabilizar uma candidatura de um deputado federal, se aí sim houver uma união. E claro, para isso as vaidades elas realmente têm que ser deixadas de lado, porque senão a gente sabe que a gente nunca mais vai ter uma representatividade a nível estadual e principalmente a nível federal, que é onde estão os recursos que a gente pode buscar, né? Eu não sou nenhum político filiado, não tenho nenhuma filiação, mas como jornalista, me permite eu emendar mais uma coisa, então. Além de eleger um deputado estadual, ou se eleger 2 deputados estaduais, a região está representado na Assembleia Legislativa, existe um outro componente que é uma espécie, como compara num carro, assim, aquele ponto cego, que é o seguinte: digamos que nós tivéssemos 2 deputados identificados com raízes do Alto Uruguai, né, na Assembleia. Existe depois um executivo, um governo de Estado. Esse governo de Estado tem secretarias, tem pastas, tem o segundo escalão aí dentro, né? Certamente quem estiver de governador, ele vai olhar para a região Alto Uruguai, puxa, fizeram 2 deputados, né? Ele vai olhar de uma outra maneira. Né? Quando é que nós tivemos um último secretário de Estado? Uma pasta importante, né? Nós tivemos secretário, mas digo assim, mas uma pasta relevante, né? Não que os outros não, mais recentemente aí, mas assim, eu me lembro assim, lá atrás do doutor Firmino Girardello, né? Que foi um secretário extremamente atuante, respeitado, né? Não só aqui, dentro do governo, sim, do qual ele fez parte. Né? Então, também tem essa coisa aí, quer dizer, de repente, senhores prefeitos apoiaram os candidatos da região, em detrimento de qualquer favor que tenha recebido de outros candidatos de fora. Pode ser que isso se reverta não apenas na presença de 1 ou 2 parlamentares na Assembleia, mas quem sabe de um secretário, ou 2 secretários, ou alguma coisa assim, ou outros olhos para o Alto Uruguai. Bom, pelo que eu ganho, acho que eu já falei demais. Vamos fazer uma avaliação aí, que avaliação o senhor faz da eleição, então, a prefeito aí deste ano? Olha, Odi, sobre as eleições de 2024, eu acho que a gente tem que fazer 2 recortes, né? A avaliação a eleição da majoritária, onde eu estive, e a outra, a eleição do Partido Progressista, sobretudo em termos de nominado de vereadores, que foi um resultado bastante expressivo que nós tivemos, né? Então, com relação, e claro, falo isso porque na presidência do partido eu que fiquei encarregado, né, montar uma nominata de vereadores, e a gente sabe o quão difícil é tu conseguir fechar uma nominata qualificada como a que a gente montou, se tu não está dentro do governo, seja ele municipal, estadual, que tu não consegue atrair pessoas que têm o interesse de estar concorrendo. Com relação à eleição majoritária, onde eu concorri de vice do nosso amigo Hernani Melo, do PL, eu acho que a gente teve um resultado relativamente expressivo, que ficou prejudicado com a divisão da direita, de fato. A gente sabe que poderíamos tido uma melhor sorte se tivesse sido feita a união da direita, mas a gente sabe que critérios e fatores externos, eles acabam muitas vezes prejudicando algumas
algumas uniões, por assim dizer. Mas eu acho que o saldo ele é positivo, porque a gente, embora não tenha sido eleito, a gente conseguiu fazer uma quantidade de votos bastante superior aos outros candidatos que ficaram atrás de nós. A gente conseguiu provar que uma pesquisa que foi divulgada, ela não correspondia à realidade, ela nos prejudicou bastante, mas mesmo assim a gente não esmoreceu e seguiu trabalhando. E a gente também conseguiu montar um grupo que conseguiu eleger 4 vereadores. 2 cadeiras do Partido Progressista e 2 cadeiras do Partido Liberal, do PL. Então eu acho que, embora a gente não tenha conseguido lograr êxito, a gente tem um saldo positivo pelas ações que eu já expus, e acho que também numa eleição, muitas vezes tu entra e tu não consegue vencer o pleito, porém tu pode sair ganhador dela, e eu acho que é o nosso caso. Eu acho que é o caso do Progressista, do Partido Liberal, que aumentaram suas bancadas e também se tornaram partidos com uma estrutura diferente dentro do nosso município. E também tem uma questão importante de se abordar, que é a renovação, né? O PL elegeu 2 vereadores que não tinham mandato, que um deles já tinha, os 2 já tinham experiências eleitorais e agora conseguiram êxito. E o Partido Progressista, então, elegeu um jovem vereador, assim como lá atrás eu também fui um jovem vereador eleito, lá em 2016, depois em 2020. Hoje já não sou tão jovem assim, mas a gente conseguiu eleger o Gustavo, que é um guri que tem menos de 25 anos, tem um futuro brilhante, promissor pela frente, e acho que essa renovação que o Progressista fez, ela há tempos se clamava por ela. Eu acho que ela iniciou sim em 2020, quando me reelegi pelo Partido Progressista. Na época eu estava com 32 anos, né? Eu ia fazer 32 anos no caso, e agora a gente elege um vereador jovem, aliás, mais jovem do que eu era na época. E aí, com relação à segunda parte das eleições que eu comentei, onde a gente faz um resgate lá do ano de 2021, quando eu assumi a presidência do nosso partido. Em 2020, a gente foi para as eleições com 4 cadeiras na Câmara. Claro que no pleito de 2016, uma cadeira era do PP e teve a migração minha e do vereador Flavinho e do vereador Leandro Basso em 2020 na janela. Infelizmente, a nossa nominata não ficou tão qualificada e a gente acabou fazendo apenas uma cadeira. E isso ligou um sinal de alerta no partido. E quando eu assumi em setembro de 2021, em meio a uma pré-candidatura de deputado, a gente também, em paralelo a esse projeto visando a Assembleia Legislativa, a gente iniciou essa renovação e remontagem do nosso partido. A gente recriou a Juventude Progressista, que ela estava sem representação, filiamos diversos jovens e a gente conseguiu ir formando uma casca dentro do partido. A partir do ano passado, em 2023, a gente começou a fazer eventos mensais de capacitação dos nossos pré-candidatos a vereadores. Isso foi fazendo com que eles criassem um engajamento, que eles criassem e ganhassem mais argumentos. E aí veio a janela partidária, né? Em março. A gente já tinha tido algumas baixas, que seriam pré-candidatos nossos para outros partidos que estavam dentro do governo. E em março a gente também teve algumas baixas, pessoas que iriam concorrer e que acabaram concorrendo por outras agremiações, mas a gente conseguiu trazer novas pessoas e aí ir para o pleito com uma nominata forte, com uma nominata com condições de buscar garantir a segunda cadeira e também brigar pela terceira. E de fato, no fim, a gente conseguiu as 2 cadeiras e a gente fez com que o partido aumentasse a sua representatividade, sobretudo em relação aos anos anteriores. E a gente sabe que o desafio que vem pela frente aí para quem vai estar com mandato no nosso partido é de não só manter esse ritmo, mas de aprimorá-lo, né? Até porque quando tu tem 2 cadeiras, tu tem mais condições de fortalecer o partido. Então, nessa questão, no aspecto do partido, no pleito de 2024, é bastante positivo. A gente lamenta que não conseguiu fazer a terceira cadeira, mas a gente sabe que é difícil e que a gente já conseguiu um grande resultado fazendo 2 vereadores sem ter espaços de governo, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Vasculhando a minha memória aqui, espero que eu me lembro aqui, voltando à questão dos secretários de Estado, me lembro que o senhor Luiz Antônio Tirello foi secretário de Estado no governo Antônio Brito. No governo Ieda, eu não estou lembrado, nós tivemos um secretário de Estado. Uhum.
Mas no governo Tarso Genro a região teve como secretário o senhor Ivar Pavan, né? E eu não estou lembrado, me perdoem se por acaso tenha me escapado alguém, eu não sei se o Iradir Pietroski, o deputado Iradir Pietroski, chegou a ser secretário de Estado. Eu, sinceramente, não estou lembrado e eu acho que não. Foi presidente da Assembleia, trabalhou muito pela região, enfim. Mas não, se eu buscar isso, eu prometo que vou acrescentar aqui. De resto, eu não estou lembrado, assim. Enfim, o que houve, de fato, com que... claro que na soma dos votos não daria, digamos, entre a candidatura da coligação PL-PP mais republicanos, não chegaria lá. Mas o que houve que vocês não se acertaram? Olha, Odi, tentativas não faltaram, né? Os 3 partidos que estiveram conosco, que é o PL, o Podemos e o Progressista, nós tentamos a exaustão trazer os republicanos conosco, o próprio vereador Anaximandro, para que a gente pudesse compor, inclusive com outras formações da chapa para majoritária, mas a gente se acertava e no dia seguinte já não estava acertado. Então, chegou um momento que a gente teve que cessar essas conversas, porque a gente via que não iria ter condições de avançar mais. E no frigir aí, no final, quando das convenções, eles acabaram confirmando a candidatura deles em chapa única. A gente apresentou uma candidatura forte, com 3 partidos. Os 3 partidos estavam com nominata cheia para vereadores, embora somente 2 tenham feito cadeiras. E a gente lamenta realmente que não houve um acerto, porque talvez até o resultado pudesse ser um pouco diferente, né? Mas são coisas que acontecem, a gente evita falar em culpados, a gente não busca bruxas, a gente tem que ter tranquilidade e também lucidez para analisar as questões, para que talvez no futuro não se repitam erros que possam ter sido cometidos agora. Tá? Mas a voz das ruas dizia, já antes da eleição, que a divisão PL-PP dos republicanos, ou dos republicanos com PL-PP, enfim, que ambos reivindicavam, digamos, a representatividade da direita, que essa divisão era o que eu ouvia, né? Que ela teria, digamos assim, mais do que dificultado as coisas, praticamente jogado a eleição no colo de quem se elegeu. Não, com certeza. A gente escutava, né, Odi, ao longo do pleito, antes do pleito também, até iniciar o pleito, o que mais se falava, vocês não vão se acertar, essas coisas, muitas pessoas me abordavam. E no fim não se confirmou. E se confirmou que as pessoas, como tu bem referiste, falavam nas ruas, né, que a divisão ia acabar por frustrar as 2 candidaturas. E foi o que aconteceu. Né? Infelizmente aconteceu dessa forma. E a gente agora falar do passado, do ser, eu sei, não vai não vai mudar nada o resultado, né? Mas a gente sabe que se tivesse havido uma união, o resultado talvez fosse o mesmo, mas de uma forma diferente, mas também poderia ser outro. Não é por falta de exemplo, digamos, o atual prefeito, Paulo Alfredo Polis, ele tem seus 35 votos percentuais garantidos pelo nome dele, digamos, seus 35%, eu diria, sem fazer campanha, né? Criticado no nome dele. Lembrando, daí vem a campanha, essas coisas todas, aí reforça e claro, né? Lembrando o passado, Eloy João Zanella também se acreditava que tinha seus 30% ou 35%, sem fazer campanha, em cima do nome, das gestões que fez, o mesmo vale para o atual prefeito Paulo Polis, em cima das gestões que fez. Bom, aí a oposição, voltando lá atrás do caso do Zanella, eu me lembro muito bem que em 2004, ele pode até me contestar, eu escrevi e não me contestou,
Ele tinha seus 30%, seus 34%, sem fazer campanha, e decidiu não concorrer em 2004. É o que ele me disse lá dentro do gabinete, eu não vou, inclusive eu vou para os Estados Unidos ver minha filha que está lá e tal, tudo, e não vou. Mas, de repente, surgiu a candidatura, então, de Luiz Francisco Schmidt, que se estimava em torno de 25%, já são, digamos, 30% mais 25% são 55%. Surgiu a candidatura de Antônio Dexaime, que se estimava mais ou menos em 25%, 55 mais 25 dá quanto? Dá 80, né? Fosse quem fosse um outro que houvesse, vamos supor, não chegaria aos 30 que o Zanella tinha. E mesmo assim, o Zanella estava reticente. Aí, de repente, o PT apareceu com um candidato também, que fez seus 11%. Quer dizer, e não teve como Zanella recusar, no dia 1º de janeiro, abrir a janela da prefeitura, do gabinete, e olhar a praça, o Castelinho, enfim, como sempre. Eu acho que se repetiu esse ano, mais ou menos isso. As estratégias eleitorais, né, Odi? Muitas eleições, a maioria delas se ganham no atar, né? Nessas conversas, no período pré-eleitoral. Às vezes o período eleitoral é só para chancelar uma candidatura. Então, e eu acho que isso é mérito. É mérito do atual prefeito, foi mérito do Zanella lá atrás. E as eleições, elas necessitam muita... tu jamais pode ir para uma eleição no achômetro, né? Tu tem que ir com números, tu tem que ir com pesquisa, tu tem que ir com ciência, tu tem que ir com não só argumentos, mas com informação. E esses dois prefeitos, eles sempre foram muito eficientes nesta parte da pré-campanha. E, claro, eles sempre tiveram um nome muito forte, então eles acabaram sempre sendo exitosos, né? Sempre sublinhando que as oposições dificilmente deixam de dar a sua contribuição. Com certeza. Para quem se elege. Com certeza, acho que quem não ganha uma eleição, ele tem a responsabilidade também de aquilo que se fala nas eleições, cobrar depois que aconteça, apontar o que está certo, ter a grandeza de admitir aquilo que está certo, mas também seguir apontando aquilo que não está. Eu quero aproveitar esse bloco ainda o seguinte, se falou muito, uma vez eu lhe entrevistei, e o senhor deu uma justificativa, e que nas eleições agora a prefeito, essa questão voltou aos debates aí, não com muita intensidade, mas esteve presente, né? Foi a questão do aumento aquele que foi dado para a Câmara de Vereadores e tal. Sim. Os vereadores, os vereadores se aumentaram o próprio salário e tal. E eu me lembro que o senhor votou a favor do aumento do salário. Teve gente que, para mim, veio me dizer, eu não vou votar no candidato tal, porque ele se aumentou o salário e tal. E o senhor deu uma justificativa uma vez aqui que me pareceu bastante coerente. Eu gostaria que o senhor lhe dar essa oportunidade de o senhor explicar isso aí. Sim. De primeiro dizer que nos outros anos, desde que eu estou vereador, quando tomei posse em 2017, eu sempre votei contrário os reajustes aos vereadores e demais agentes políticos também, secretários, prefeito e vice. Nessa situação que aconteceu em janeiro, de forma totalmente excepcional, a minha posição ela foi favorável, primeiro porque nas outras 7 ocasiões o meu voto não fez diferença e os projetos foram aprovados. E nesta ocasião eu consegui articular com o presidente da Câmara, o Pezenato, que se ele pautasse um projeto de redução dos salários dos cargos comissionados da Câmara, ele poderia ter meu apoio para um dos projetos, né? Porque quando vieram para a Câmara eram os projetos da reposição inflacionária para vereadores, um projeto, para o prefeito e vice, um projeto, secretários, um projeto, e para os servidores de carreira, outro projeto. Eu votei apenas favorável ao projeto de reposição inflacionária dos servidores de carreira. Todos os demais eu votei contrário. E naquele outro projeto, que era em separado, que se faz sempre no ano
em que encerra a legislatura, tu faz a fixação, no caso, dos subsídios dos agentes políticos. E aí, em 2020, não havia sido feita a reposição por conta da pandemia da Covid, e nessa ocasião eu conversei com o presidente e falei, se tu diminuir os salários dos cargos comissionados, tu pode ter o meu voto. Mesmo que tu já tenha a aprovação do projeto garantido. Eu aceito pegar esse desgaste que depois eu tive, de fato, mas acho que também não fez tanta diferença nas eleições. Eu aceito esse desgaste se tu viabilizar a aprovação desse projeto, em que se reduziu praticamente em torno de 40% os salários dos cargos comissionados da Câmara de Vereadores. Foi aprovado? Foi aprovado. Inclusive, foi antes de nós votar o outro projeto. E até teve um colega que me questionou, mas tu devia ter votado contra igual. Depois que tu aprovou o teu projeto, aí entra uma questão pessoal minha. Depois que eu aperto a mão de uma pessoa e a gente combina uma coisa, eu não volto atrás. Então, talvez eu tenha sacrificado um pouquinho da minha trajetória nos outros anos. Mas não foi mal explorado isso? Dizendo só, olha, realmente a gente votou e tal, mas acontece que reduzimos os 40%. Claro, e na próxima legislatura, o aumento que se vai dar, ele vai ser compensado pela economia que vai se fazer. Sim. E eu reitero, o meu voto não teria feito diferença, como não fez das outras ocasiões. Então eu resolvi ser pragmático. E a questão de trabalhar isso, Odi, existem as pessoas que elas transmitem e compartilham nas redes sociais, enfim, nas mídias alternativas, somente aquilo que elas querem que seja veiculado. Então, talvez a minha justificativa não tenha tido tanta veiculação quanto o nosso posicionamento, que foi apenas em um dos projetos. Em todos os demais projetos, eu votei contrário, inclusive naquele que concedia as reposições para secretários, prefeito e vice, justamente porque a Prefeitura Municipal, lá atrás, tinha feito um movimento inverso, que com a reforma administrativa criou cargos comissionados e aumentou as remunerações. Então, que bom que tu está me dando esse espaço novamente, Odi, para a gente se justificar, mas eu queria também fazer um resgate que na própria Câmara de Vereadores, os vereadores que votaram contrário, a maioria deles que buscou a reeleição, que votaram favorável e que buscaram a reeleição, acabaram conseguindo ter êxito no pleito, né? Agora, então, talvez a população ela nem tenha levado tanto isso em consideração. Mas eu concordo contigo que me gerou um desgaste, mas eu, como eu sempre falei, foi um posicionamento meu pragmático para a gente conseguir um bem maior mediante essa articulação. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com Renan Sokol, presidente do PP. Vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o vereador e presidente do PP, Renan Sokol. Bom, o que tem saído na imprensa aí é o seguinte, que o PP vai ingressar no governo Polis. Essa pergunta bem objetiva, né? E o senhor me responda do jeito que o senhor achar melhor. Odi, na verdade, assim, o que acontece? O processo eleitoral ele terminou no dia 6 de outubro e, a partir de então, passam a se fazer as especulações de secretariado, composição de governo, quem vai estar junto, quem não vai estar. E, nas últimas semanas, de fato, o Partido Progressista, de forma institucional, foi procurado por representantes do governo para que
pudéssemos conversar de forma institucional, como eu falei, porque o governo estaria nos fazendo um convite para ingressar na administração, com a participação em secretaria e também em outros espaços que o progressista possa estar também trabalhando. E eu, na condição de presidente, eu estou, claro, não digo limitado, mas a gente tem que tomar as decisões de forma colegiada com as instâncias adequadas dentro do partido. E a instância adequada dentro do nosso partido é a executiva. Então, a partir do momento que nos transmitiram o convite, que teve uma primeira conversa, a gente leva para os membros da executiva aquilo que nos foi apresentado e de forma muito respeitosa dentro da executiva e, claro, conversando com os demais membros do partido, do diretório, enfim, a partir disso a executiva vai tomar uma decisão. E a gente sempre procura fazer da forma mais democrática possível. O Renan é presidente do partido, mas não é dono, não é o ditador do partido. Então, a decisão que a executiva tomar, independente de eu concordar ou não, a gente vai respeitar e vai levar a cabo. Mas vamos cortar o caminho aí. A executiva já recebeu essa proposta? Já se reuniu? Vai dar uma resposta quando? Sim, ela já se reuniu numa primeira ocasião para receber, né, as primeiras informações que nos vinham e agora a gente vai agendar uma reunião da executiva na próxima semana para deliberar a respeito do convite, né, se aceita ou não. Então, vai ser a instância partidária adequada, que é a executiva, que vai decidir essa questão. O que pode pesar mais na decisão da executiva? É o tamanho da pasta, ou, digamos, ou das pastas, ou das secretarias? Olha, Odi, eu até tenho dificuldade em te dar essa resposta, porque é que nem existe aquela expressão, né? Cada cabeça é uma sentença, então cada um tem o seu pensamento. Às vezes é um espaço, daqui a pouco é uma vitrine para poder estar concorrendo lá na frente, que algum membro da executiva ou do partido pode ter. Então são diversos fatores que podem vir a pesar na tomada dessa decisão por cada um dos membros da executiva, mas pelo que eu tenho visto e eu tenho conversado com cada um deles, eles também estão buscando subsídios com outras pessoas de dentro do partido, também de fora do partido, para formar a convicção de cada um. E é uma decisão que tem que ser muito bem tomada, né? Então, por isso que a gente pediu também para o pessoal do governo, e de forma respeitosa eles nos concederam esse prazo, para que a gente dê uma resposta institucional. Quantas pessoas tem a executiva? Entre titulares e suplentes, nós estamos, acho que hoje, em 12. Né? Porque teve 11, pessoas que saíram. Né? 11 ou 12, com os suplentes, né, Odi? Tá, digamos assim, o ex-prefeito faz parte da executiva? O seu Eloy? Sim. Não, ele não quis fazer parte do diretório da executiva da última vez. Faz parte da executiva? O Paludo faz. Maria Elisa Jordan? Maria Elisa do diretório. Da executiva, não. Tá. Isso, então, é uma decisão da executiva, não do diretório. Da executiva. O diretório hoje, dá para se dizer, a executiva hoje, dá para se dizer, é dominada, ou ela tem um maior número de membros mais jovens, assim, de uma geração mais jovem? Olha, Odi, quando a gente fez a montagem do diretório da executiva, a gente procurou sempre fazer com que ela tivesse uma renovação com pessoas jovens, não só de idade, né? Mas jovens dentro do partido, sim, que têm vontade de fazer e de colaborar, mas também respeitar aquelas pessoas que lá atrás deram a sua contribuição. João Brusque faz. O João Brusque, sim, ele é meu vice-presidente, né? Sim, sim. Então a gente conseguiu respeitar e conciliar essa composição para que tivéssemos o máximo de representatividade com mulheres, com jovens e com aqueles mais antigos que também já deram muita contribuição. Claro, sempre com o consentimento de quem faria parte, né? O seu Eloy não está, mas foi convidado, pode ter certeza. Pois é, nessa história aí tem perdas e ganhos, né? Ganhos e perdas. O que será do PP se ele não ingressar no governo? São esses questionamentos. Ou dá para se perguntar também com o mesmo peso, quase.
que será do PP se ele ingressar no governo? Exatamente, são essas perguntas que eu tenho certeza que cada um daqueles que vão estar discutindo essa questão na executiva estão se fazendo e fazendo para as pessoas próximas, né? Porque eles também vão medir o impacto que tal decisão pode ter daqui a pouco lá na frente para cada um deles. Porque isso aí remonta aí a praticamente aí, acho que depois do prefeito Mandelli e tal, lá pela década de 50, de 60, o jogo político em Erechim se dividiu muito entre Arena e MDB. Sim. E aí foi indo, os partidos foram trocando de nomes, depois o MDB se fragmentou, ou né, vieram outros partidos, enfim, tal. Arena também. Mas dentro do município de Erechim sempre houve, digamos, uma dificuldade muito grande de aproximar esses dois partidos. Eu sei de uma proposta que houve, né, de unir Eloy João Zanella com Antônio Teixeira certa feita e não foi aceito por ambos, ou por um deles, não sei. Sim. Sei que não saiu. Né? E a partir daí abriu-se um leque aí que permitiu com o apoio do PMDB, o PT ascendesse com o grupo que está hoje. Sim. Né? Então, o que o senhor pretende fazer? O Renan Sokol, na política, vai até dia 31 de dezembro. Né? O que o senhor pretende? O senhor continua como presidente do PP daí? Olha, Odi, como eu tenho até falado brincando com os mais próximos, eu estou no aviso prévio, né? Dia 31 de dezembro termina o meu mandato e, de fato, o que eu mais quero é cuidar, assim, da minha família, cuidar dos nossos negócios familiares, da minha profissão, que é a advocacia. E a gente sabe que a família também precisa. Dentro da família, a gente tem uma empresa que vai fazer 70 anos em 2025 e a gente sabe que já está na terceira geração e eles precisam que a família, os membros da família que têm interesse possam também se envolver mais com o operacional, embora eu já seja o advogado da empresa e da família. Então, a gente tem diversas possibilidades e a gente sabe que também as pessoas da família esperam de nós uma posição nesse sentido. E com relação à política, hoje, eu acho que depois que tu entra na política é difícil tu sair, né? Agora, a questão é saber se vai vir a concorrer a algum cargo eletivo no futuro, né? Em 2026, eu já tenho dito para as pessoas que não vou concorrer a deputado. Muitas pessoas que me questionam por que eu não vou de novo a deputado estadual ou quem sabe a federal, mas é uma decisão que eu já tomei junto com a minha família, eu tenho que respeitar esse momento também deles, eles já não queriam que eu tivesse concorrido agora nesse pleito e tendo eu concorrido e eles me apoiado e muito, agora é hora de eu também respeitar a vontade deles e a gente ficar fora desse próximo pleito, ficar fora que eu digo... nós, nominalmente, né, sem concorrer, mas a gente vai continuar participando. E com relação à presidência do partido, hoje, o meu mandato, salvo alguma mudança que possa haver dentro do diretório estadual ou também o federal, ele vai até 2026. Então, passado esse meu período agora na Câmara, vamos analisar a situação e a gente vê como é que vai conduzir até 2026, se eu vou me licenciar, se eu vou continuar na presidência. A gente vai tomar essa decisão após refletir bem, conversar com as pessoas mais próximas, mas eu sou um progressista de carteirinha, onde eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo nosso partido, pela história que ele tem em Erechim, em especial pelo nosso tetraprefeito Eloy João Zanella, e também a nível estadual, que é um partido que sempre se manteve com uma linha de posicionamento. Mas no jornalismo, uma das coisas mais legais que tem sobre política é poder especular. Com certeza. Né? Então, assim, considerando o PP não iria entrar no governo, não vai entrar no governo, se ele não tiver, digamos, 2 secretarias, na minha opinião, no mínimo. Agora, há um outro componente que me ocorre, que é o seguinte: estaria eu chutando um pênalti na bandeirinha do córner, da marca do pênalti, se eu dissesse assim, olha, nós vamos botar na mesa o seguinte, para 2028, né, a gente pode ir para o governo agora, se em 2028 nós formos ou vice ou cabeça de chapa para a prefeitura nesse grupão aí.
Por quê? Não teve. Isso não foi? Nas levantado? Conversas não foi levantado isso. Digamos o MDB com um nome na cabeça com o seu nome, o outro nome. Não, sim, eu entendi o que tu quis falar, Odi. Acho que é bem pertinente a tua pergunta, mas não foi tratada a situação, pelo menos nas conversas, na conversa que a gente já teve, na proposta que nos chegou, não tem nada de alinhar e amarrar para 2028. É lógico que se eventualmente o partido, a executiva optar por ingressar, é uma questão que pode vir a amadurecer no futuro, né, com o passar do tempo, que são 4 anos até lá, mas agora, nesse momento, não tem nenhum acerto desse tipo. Lembrando que o prefeito Polis não poderá concorrer Sim. na próxima, né? Ele tem um vice que naturalmente seria o candidato, mas eu também não desconsidero a possibilidade, isso eu gostaria de falar com o prefeito, de que daqui a pouco, né, como se diz, a política é muito dinâmica, né, e é mais dinâmico do que se imagina. De repente já está na cabeça das pessoas, é uma questão de tempo. Daqui um pouco o prefeito cumprir meio mandato, deixar concorrer a deputado estadual, vamos supor, deixar o seu vice lá, não sei como é que ficaria depois, enfim, né? O PP, então, não considera assim, não recebeu nenhum sinal nesse sentido, assim, não teve nenhum bilhete que chegou, olha, leve em conta que de repente vocês podem ser vice digamos, do Flávio Tirello, o grupo ficaria forte. Não, mas não teve nada nenhuma sinalização nesse sentido, e também o PP não exigiu nada nesse sentido também. É verdade. Você está ficando noivo agora? Fiquei. Ficou noivo? Recentemente eu e a Amanda noivamos, fizemos numa viagem após as eleições e vou amadurecendo, né, Odi? O cabelo branco não é à toa. Que cabelo branco? Aonde? Aqui, ó, tá cheio, na barba, no cabelo. Tá. O que tu espera de mais um mandato do prefeito Paulo Polis e com o seu grupo, sempre lembrando que as decisões podem partir dele, mas normalmente é um grupo todo, né? Sim. Olha, Odi, a gente espera que seja um governo que paute muito na questão do desenvolvimento econômico, essas ações, que possa estar resolvendo esse problema que nós temos hoje da falta de mão de obra no nosso município, que foi o que a gente mais escutou durante as eleições, conversando com os empresários de todos os portes, o pequeno, o médio, o grande, todos eles com vagas em aberto, e a gente vê que é um processo que é uma questão que precisa ser resolvida. A gente também espera que a questão da saúde possa ser resolvida, em especial a questão do Santa Terezinha, que a gente... Não, mas pela votação que saiu, aí não tem o que ser, é só tocar. Mas é que mesmo assim, durante a eleição a gente viu muita coisa, também pós as eleições, né? Então, a gente espera que, principalmente esses 2 gargalos, eles possam ser resolvidos aí, nesse mandato que vai se iniciar, que a prefeitura possa também estar um pouquinho mais enxuta para sobrar mais recursos para investir nessas áreas. E o que eu posso te dizer também é que a gente, durante as eleições, trabalhou algumas questões que gostaria que a prefeitura pudesse aprimorar, e a gente espera que também as boas ideias que os demais candidatos trabalharam, elas possam ser, vamos dizer assim, adicionadas aos planos que o próximo governo, o governo eleito, tem para o nosso município nos próximos 4 anos. Afinal, todo mundo quer um município melhor, né? Quando tu entra num pleito, não é para tu apresentar uma proposta que piore a cidade, todo mundo entra para melhorar. E a gente espera que as boas propostas que foram apresentadas no pleito, elas sejam incorporadas e viabilizadas. Pode ter certeza que a oposição, independente de quem seja, vai estar sempre apoiando os bons projetos, como eu sempre fiz também na condição de vereador. Muito bem. Então o senhor fica de presidente até o final de 2025. Até agosto de 2026. Até agosto de 2026. É que pode ocorrer mudanças também, né, Odi? Hoje em dia, a nível federal, se fala muito em a criação de uma federação entre o Partido Progressista, o Republicanos e União Brasil. Parece que eles gostariam de formar uma bancada para ser
a maior bancada do Congresso Nacional e aí sim poder viabilizar a eleição da mesa diretora na Câmara e no Senado. Então, embora a gente não participe desses movimentos, a gente busca acompanhar de longe para saber o que vai ser. Mas ficam ligados, umbilicalmente. Ficariam ligados, né? Porque qualquer tratativa em termos de eleições, a federação é de baixo para cima. Por exemplo, a nível nacional, os 3 partidos que vão estar federados para baixo. É de cima para baixo. Eles vão ter que, no estado e nos municípios, vão ter que respeitar. Por exemplo, na eleição estadual, se sair a federação e eles apoiarem o fulano X, aqui no nosso estado vai ter que ser o representante do partido do fulano X. E na eleição municipal vai ser da mesma forma. Então, é uma questão que, se for, de fato, ela for levada adiante, ela pode impactar bastante a questão dos municípios, né, e as discussões dos municípios. Então, a gente está observado, busca informações e fica atento, né, para o que pode acontecer. Isso vai queimar um pouco mais de massa encefálica, digamos, da executiva do PP aí para saber o que vai fazer. Exatamente. Né, com relação a ir para o governo ou não ir para o governo. Né, porque tem essa outra possibilidade aí que, ou seja lá, do que for, enfim. Muito obrigado. Muito obrigado pelas entrevistas ao longo como vereador, como político, enfim. E a gente não vai deixar de conversar, obviamente, né? O senhor continua como presidente do PP. E também a todos de casa, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.